Qual o fim principal da sua vida? Será que você vive só para conseguir dinheiro nesse mundo? Você tem se preocupado com o destino da sua alma? Nas leituras de hoje, veremos 2 exemplos de pessoas que tiveram que tomar decisões importantes na sua vida relacionadas às riquezas. Olá, meus irmãos, graça e paz. Como é bom fazermos a caminhada bíblica, todo dia caminhando um pouquinho pelas páginas das Escrituras. E hoje nós leremos os capítulos 18 a 21. Quero destacar desses 4 capítulos 2 histórias interessantes. A primeira é a história do jovem rico. A Bíblia diz assim: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Imagina só que grande desafio. Aquele homem dizia que fazia tudo o que a Bíblia mandava fazer. Jesus, então, percebendo que a riqueza tomava conta do seu coração, era a motivação maior para tudo que ele fazia, Cristo quis mostrar quem realmente estava no centro do controle da vida dele, quem é que estava no trono mandando, e era a riqueza. E a Bíblia então conclui essa história dizendo: mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque ele era riquíssimo. Ou seja, ele se achava já o religioso. Na hora que Jesus o testou, aquele homem ficou triste e já não quis seguir ao Senhor. Por isso mesmo, Jesus conclui dizendo: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Por quê? Não é que as pessoas de melhores condições financeiras não herdarão o reino dos céus. Mas a ideia é porque muitas vezes as pessoas estão tão apegadas ao seu dinheiro que elas não querem deixar isso por nada. Tudo que fazem é pensando em lucrar, em ter mais. Os valores do reino não são apenas coisas dessa terra. Na verdade, são coisas muito superiores. E a segunda história que quero destacar agora nos traz exemplo de uma pessoa que vivia com muito dinheiro, que conseguiu muita riqueza, mas de forma ilícita, e não encontrou felicidade. No capítulo 19, nós temos a história de Zaqueu, um publicano. E a Bíblia diz assim: eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a uma árvore a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje na tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Como é interessante essa história. Aquele homem, um publicano, cobrador de impostos e rico, possivelmente enriqueceu usando de muitos artifícios e de forma ilícita. E todo o ouro que ele recebia parece que não tinha mais o mesmo brilho, toda a riqueza dele. Ele via pessoas que não tinham nada, felizes, e ele não estava. Ele viu, por exemplo, o cego de Jericó que não tinha nada, mas vivia feliz porque se encontrou com Jesus. Ele ouviu falar de tantas outras pessoas que foram transformadas tão somente porque encontraram com Jesus e tinham uma alegria. E ele tinha toda a riqueza e não estava percebendo essa alegria. Então aquele homem recebeu Jesus em sua casa. Nós não sabemos o que eles conversaram, mas aquela conversa foi fantástica, fenomenal, suficiente para que Zaqueu tivesse diante dos seus olhos a verdadeira riqueza, que não é prata nem ouro, que não são bens desse mundo. E então Zaqueu se levantou no meio daquele jantar e disse assim: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Olha só, Jesus nem pediu para ele fazer isso. Observe, na primeira história do jovem rico, o Senhor o testou.
para ver se ele seria capaz de abandonar sua riqueza para servir a Deus. E ele ficou triste e não fez, porque a riqueza que dominava o seu coração. Já esse outro homem, que tinha tanta riqueza, de prontidão por ter conhecido quem era Jesus, disse: eu não quero saber disso. Estou disposto a dar metade de todos os meus bens e a quem roubei vou restituir 4 vezes mais. Olha o que Jesus disse. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Zaqueu encontrou salvação. A riqueza maior de sua vida agora é conhecer a Jesus Cristo e ter o seu nome arrolado no reino dos céus. Você já descobriu qual é a verdadeira riqueza que preenche o coração? Não é ouro, não é prata, não são bens desse mundo. A maior riqueza é conhecer o Rei do Universo e poder ter a vida transformada pelo poder de Deus. Quem é hoje que toma conta do seu coração? Quem é que manda nas tuas decisões? É o Senhor Jesus ou você é motivado pelas riquezas? Quão dificilmente aqueles que amontoam riquezas poderão herdar o reino dos céus, porque eles estão tão apegados assim. Contudo, aqueles que ouvem a voz de Deus e que se arrependem e creem, esses encontrarão salvação. Hoje mesmo, Jesus te convida para uma nova vida. Arrependa-se dos seus pecados, deixe de lado as coisas desse mundo e comece a olhar para o céu. Cristo tem uma nova vida para te dar. Que Deus te abençoe e te faça refletir nas leituras deste domingo.